Olá Brasil, eu trago uma informação urgente para você de uma pesquisa que aconteceu dentro do X no antigo Twitter e testificado por uma inteligência artificial. O que foi que aconteceu? Essa pesquisa chegou dentro do Palácio do Planalto. É claro, gente, que o Palácio do Planalto ele vai contratar diversas outras instituições, Datafolha, não tem mais Ibope, né? Qualquer um, e vai mostrar que o Lula ganha todos os cenários. Mas quando a gente traz para a população de fato responder, porque eu acho que ainda pode, estão divulgando isso pelo menos na web, a informação ela é totalmente diferente. Isso caiu dentro do Palácio do Planalto como uma bomba. O Lula fica totalmente desesperado e não só o Lula, mas também todo o sistema. Porque o que acontece? Qual que é a proposta do Flávio Bolsonaro? Libertem meu pai. Libertem meu pai que eu não vou ser candidato. Libertem meu pai que a gente vai fazer outra coisa. É claro que as negociações elas estão a todo vapor, tudo está acontecendo e aqui no nosso canal você vai ser muito bem informado. Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no canal, para você estar junto comigo todos os dias e aqui eu vou fazer uma observação para você que está aqui junto comigo. Vem cá. Algumas pessoas elas não têm paciência para assistir o vídeo. Aí elas ficam assim, nossa Alberto, tua capa, teu título, eu não tenho paciência para ver. O problema é seu. Deixa eu ser sincero e não fica brava comigo não. Você que entra aqui apressado, você que não quer saber da notícia direito, você é responsável pelo Brasil tá assim. Hoje em dia as pessoas querem resumir uma notícia em 2 linhas. E as coisas no Brasil não é desse jeito que acontece. Então fica aqui uma chamada de atenção para aqueles que se julgam de direita, para aqueles que se julgam conservador, para aqueles que se julgam estar do lado da situação correta e fica aqui criticando. Eu paro o que eu estou fazendo no dia, porque eu trabalho com marketing digital, amigo. Trabalho com marketing digital, tenho a minha empresa, eu trabalho com afiliados, trabalho com revenda, faço um monte de coisa. Eu paro aqui para gravar um vídeo para deixar você bem informado. Ah, mas não sei o que lá, problema é seu. Que fica o meu discurso de repúdio, não é todo mundo. Eu sei que a grande maioria assiste, eu vejo aqui números gráficos das pessoas que estão assistindo, mas um ou outro vem aqui me culpar. Eu não sou culpado pelo Brasil não, amigo, não sou político não. Eu não ganhei voto de ninguém pra estar lá não. Se eu tivesse, o pau tava comendo, a mesa tinha virado de ponta cabeça. Então, tenha paciência em tudo que nós vamos falar aqui. Dá o seu like, compartilha, vem junto comigo pra gente poder falar sobre as coisas do Brasil. O Brasil tá do jeito que tá por causa dos brasileiros. Essa é uma grande verdade, tá bom? E mesmo assim, eu quero dar uma grande oportunidade para você que está passando por dores no corpo. Deixa eu voltar aqui o slide, que eu quero que mostre o curcumã. É esse aqui. Se você ainda está passando por dores no corpo, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, este que está na tela é o melhor produto que tem no Brasil. O melhor. Aprovado pela Anvisa, testificado, teste de estabilidade. Ele tem a curcumina longa extraída da flor, o colágeno tipo 2 das aves, a vitamina D e o gengibre. Ele vai acabar com a sua inflamação. Não tem como não acabar. E hoje eu tenho uma condição totalmente especial para você. Agora, se você quer recuperar o seu cabelo de verdade, eu trago uma condição de desconto de final de ano do melhor combo capilar que tem no Brasil. Hair Cap, Hair Elixir e a ampola do hormônio do crescimento. É para você, meu amigo que está careca, que quer fazer o seu cabelo voltar a crescer de verdade. Você precisa passar a mão no telefone, está embaixo o número 0800 355 3000, garantir o seu produto agora. É a melhor condição que eu tenho no ano para que você possa recuperar sua autoestima. Nós temos um combo especial para você hoje, tá? Para você, homem e mulher que quer recuperar o seu cabelo. E também não posso deixar de falar, porque entrou no mega desconto o melhor colágeno que tem no Brasil. O melhor, é esse aqui, ó. O nosso colágeno hoje está numa condição especial, metade do preço. A metade do preço, o melhor colágeno do Brasil. Se eu fosse você, eu aproveitava todas essas condições, ligava para 0800 355 3000 para você garantir o seu produto agora. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Ó, vamos aqui, claro, para essa notícia que está no Twitter.
Você está vendo essa notícia? Há 20 horas atrás do momento, tarde de segunda-feira, dia 8 de dezembro, que eu estou gravando esse vídeo, há 20 horas atrás, eles lançaram nesse portal que chama Pesquisas Eleições. Esse Pesquisas Eleições, ele está há bastante tempo, né, aí fazendo esse tipo de coisa no Twitter, e no Twitter não tem como você manipular. Porque as pessoas, elas vão lá e elas dedicam um tempo para poder dizer, vou votar no Lula, vou votar no Flávio, vou votar em quem quer que seja. Aí quando a gente abre aqui, nos comentários, tem gente, olha só para você ver como é que eu não estou mentindo. Por exemplo, tem essa menina aqui, Rafa, colocou Lula, né? Você vem aqui, ó, todo mundo colocando. Só que o que me chamou a atenção foi esse rapaz e é essa informação que está circulando nos bastidores que chegou dentro do Palácio do Planalto. Olha aqui do lado, gente, que vocês vão ver debaixo do nome Rafael, tem o hashtag Grok. Grok é a inteligência artificial do Twitter. O que ele faz? Ele pega todas essas milhares de pessoas que participaram e traz a resposta da pesquisa aberta para todo mundo votar. E não tem como manipular. Não tem como você votar duas vezes, ele marca o IP, ele faz uma coisa certa que deveríamos ter, mas eu não posso falar disso. Olha o que o Grok responde. Baseado em uma amostra, porque milhares de pessoas já responderam, tá? Flávio lidera com 90% dos votos contra 5% do Lula. Uma enquete informal via replays no X. Em pesquisas oficiais como Datafolha, o Lula vence. Ainda deixou declarado isso. Ó, o que a inteligência artificial tá falando, né? Olha, é o seguinte, vem aqui. Tá vendo aqui como é que tá essa situação? Aqui nós temos uma quantidade de pessoas falando e aqui 90% o Flávio Bolsonaro, 5 Lula. Mas lá no Datafolha, o Lula ganha. Aí eu sei que você, aqui junto comigo, você deve estar numa preocupação que eu também estou. Que é dizer o seguinte, Alberto, mas com essa urna que nós temos aí não tem voto impresso. Você tá vendo que sempre o problema é o mesmo e a gente não consegue resolver? Quem é que tem o poder hoje de colocar o voto impresso para fazer parte do processo eleitoral? Deputado e senador, amigo. Não adianta a gente ficar na especulação e não tomar nenhum tipo de providência. O que nós precisamos fazer? Cobrar constantemente deputados e senadores. E agora é a hora. Sabe o que eles vão estar fazendo? Eles vão estar na rua da sua casa, no seu bairro, vão pedir voto pro ano que vem. Eles querem continuar no poder. Eles vão chegar na porta da sua casa, lembra até o nome do teu cachorro. Eles lembram? Opa, eles são afiados nisso. Ô, dona Maria, seu José, senhor João, vem aqui dar um abraço. Como é que tá o totozinho, não sei o quê? Aí é a hora de você chamar. Vem aqui, deputado. Vem aqui, senador. Como é que tá a questão do voto? Você ficou lá 4 anos e não resolveu isso pra nós? E agora tá aqui. Aí a gente começa a conversar de um tom que eles sabem que precisa fazer. Então é um lembrete pra você. Agora o mais importante. Essa informação deixou o Palácio do Planalto totalmente de ponta cabeça hoje. Porque em 20 horas, um cara que praticamente lançou a sua candidatura já tem essa vantagem em cima do Lula nas redes sociais, é porque pode dar muito trabalho. É por isso que o quebra-pau está tendo na web, nos políticos, em dizer pro Flávio simplesmente abandonar tudo. Abandona, Flávio. Tá aqui, ó. Abandona, Flávio. Deixa isso pra lá. Não. Abandona não, Flávio. Continua levando esse legado do seu pai, né? Poderia fazer o seguinte, né? Poderia o Lula colocar o Lulinha e deixar o Flávio Bolsonaro disputar as eleições. Eu acho que seria uma briga bem interessante. O problema é que o Lula não pode falar do Lulinha. E o Bolsonaro, mesmo preso na Polícia Federal, de uma forma covarde que está, ele pode falar do Flávio Bolsonaro. Ele pode.
Se eu fosse você, acompanharia os vídeos que o Flávio está colocando nas redes sociais a todo momento para você entender o que é que está em jogo. O jogo está o meu futuro, o seu futuro e o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. E eles não querem que você faça parte dessa discussão. O clima está muito tenso dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Congresso, e essa semana ainda muita gente trabalha. Por isso nós temos que estar aqui cobrando, para ver de fato o que pode acontecer. Esse vídeo aqui é tão grave que eu te sugiro assistir ele na televisão da sua casa, bem grande, para você poder ler o escândalo que é isso aqui, tá? Coloca a sua família no sofá, chama os amigos para assistir isso aqui, porque é surreal. Até para o Brasil, que é um país dos escândalos diários de corrupção, isso aqui supera tudo. Vamos lá, essa decisão do Gilmar Mendes de blindar os ministros do STF, de imediato todo mundo achou que era uma decisão para blindar Alexandre de Moraes. Foi o que nós pensamos de imediato. Mas e se não foi para blindar Alexandre de Moraes? E se foi para blindar outros ministros do STF por causa de um escândalo que está surgindo agora? Tudo leva a crer que é isso que está acontecendo. Banco Master financia eventos, financia jantares, até aí tudo bem. Não tem como a pessoa saber se o cara que está financiando um evento para ela ou um jantar é um corrupto ou não, certo? Só que aí de repente surge essa notícia aqui, ó. Quando Dias Toffoli, de uma maneira absurda, blinda o processo de investigação do Banco Master. Dias Toffoli mandou transferir para a corte qualquer decisão envolvendo o caso do Banco Master. Com essa ordem, todos os procedimentos investigatórios devem ser paralisados nas instâncias inferiores. A decisão de Toffoli atende, em parte, pedido das defesas do dono do banco, Daniel Vorcaro, e de outro réu na Operação Compliance Zero, que investiga fraude bilionária no sistema financeiro. O pretexto é... A própria Globo fala que é um pretexto, tá? Agora eu vou te mostrar a profundidade do que está acontecendo. Primeiro, vou pegar essa matéria aqui, ó. Toffoli foi a Lima em jato privado com o advogado do caso Master para ver o Palmeiras perder. O Toffoli entra no avião privado de um empresário e viaja para Lima para ver um futebol, uma partida de futebol. O jatinho de Luiz Oswaldo Pastore, né? E ele viaja para Lima com esse cara aqui, ó, Augusto Arruda Botelho. Grava esse nome. Augusto Arruda Botelho, que é ex-secretário nacional da Justiça do governo Lula. Arruda Botelho é torcedor do Verdão. Então eles viajam lá, né, bem bonitinho. É advogado de Luiz Antônio Bull, que é o cara do compliance do Banco Master preso na operação da PF. Então o Dias Toffoli, poucos dias antes de tomar essa decisão de blindar o Master, viaja com o advogado do cara que ele tá julgando num jatinho particular. Já é ruim. Calma. Você sabe quem que é esse Augusto Botelho? Eu vou te lembrar. Você vai lembrar agora, na hora que você ver a cara desse cidadão aqui. O Augusto Botelho é esse aqui, ó. My energy bill dropped from $150 to $50 by doing this. My friends laughed at me when I spent $40. Um cara que debatia com Coppola, aparecia no CNN, ele era o grande defensor do Lula e um cara que mais atacava a Lava Jato. Inclusive aqui ele falando que essas prisões provisórias preventivas da Lava Jato era tortura. Isso tem um nome: tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir: tortura. Que é o que foi feito com o Mauro Cid, que é o que foi feito com várias pessoas do caso do Bolsonaro, que é o que foi feito com o Felipe Martins. Mas na época da Lava Jato era tortura. Mas bem que não precisa falar da Lava Jato agora, não. Quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar que este cara foi que pediu pro Dias Toffoli blindar o dono do Banco Master, o Vorcaro. Decisão de Toffoli sobre Master atendeu a um recurso de Arruda Botelho, seu companheiro de viagem. Olha que gracinha. Foi atendendo a um recurso de Augusto Arruda Botelho, advogado de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, que está preso, que Dias Toffoli decidiu na quarta-feira passada dar acesso a todos os elementos de provas e documentários da investigação da PF que seja de interesse do seu cliente. Toffoli determinou que todas as novas ações e medidas de investigação passem a ser previamente submetidas não a mais à Justiça Federal, mas ao crivo do Dias Toffoli. Ou seja, o crivo do próprio Dias Toffoli, né? Agora, o guardião master do processo. O sigilo máximo também foi decretado a fim de evitar vazamentos que obstaculizem as investigações. Toffoli,
que foi para jantar pago pelo Banco Master, que foi para evento pago pelo Banco Master, que viagem já tinha particular com o advogado do cara preso no caso do Banco Master, decide puxar para si toda a investigação, toda, e manda fechar tudo e blindar. Ninguém faz mais nada, não tem nenhuma operação policial, nenhuma quebra de sigilo, nada. Lembrando que o cara do Banco Master foi liberado e no caminho para casa falou que ia curtir com um vinho de R$9.000. Agora tem mais. Tem mais gente trabalhando na defesa do caso do Banco Master. Gente, presta atenção, o cara do Banco Master, ele ia comprar um iate de R$500 milhões. Imagina o tanto de dinheiro que esse cara deu calote. O tanto de dinheiro que esse cara roubou. O tanto de gente que ele comprou. E aí, cereja no bolo. O contrato do Master com o escritório da mulher de Moraes. Não só o Arruda Botelho, que é o cara do Lula, viajando no jatinho, consegue que o Dias Toffoli blinde todo o caso do Master, mas uma outra pessoa que está trabalhando para defender esses corruptos do Master é a esposa do Alexandre de Moraes. Entre os documentos recolhidos no Banco Master pela PF na Operação Compliance Zero do mês passado, está o contrato de honorários do escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes. O problema é que não falou o valor aqui, né? Qual foi o valor que a Viviane recebeu? E agora? A Viviane está na Magnitsky. Então, se ela está trabalhando com o Banco Master, pode colocar o Banco Master na Magnitsky também? Cara, o nível de podridão escancarada à luz do dia é impressionante. O Brasil, a gente está acostumado, sinceramente, nós estamos desensibilizados com a quantidade de escândalos desse governo e da nossa Suprema Corte. Escândalos de corrupção, de perseguição, de julgamento ilegal. A gente tá, mas isso aqui supera tudo, gente. Supera tudo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos a nossa mais alta corte infringindo todas as regras para blindar um dos maiores escândalos de corrupção envolvendo um banco no Brasil, sem medo de serem julgados pelo povo. Gilmar Mendes, ao decidir basicamente blindar os ministros do STF, eu não acho que a preocupação principal dele seja com o Alexandre de Moraes. Eu acho que, inclusive, se for para o plenário, os outros ministros vão votar por causa desse caso. Gente, sabe quem que ia? Lewandowski, Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Estas pessoas conviviam em ambientes com essas pessoas que estão presas agora do Banco Master. Meu Deus, como que nós chegamos nesse buraco onde o medo hoje das pessoas não é roubar bilhões. O medo do povo no Brasil hoje é verbalizar a sua indignação diante da proteção da nossa Suprema Corte desses ladrões que roubaram bilhões. O perigo não é você ir lá e roubar. O perigo é você denunciar quem está roubando. Tagliaferro denunciou os crimes que estava cometendo, relatório forjado, mandado de prisão, teve que ir para a Itália. Eduardo Bolsonaro denunciou mais alguns crimes ali, ações ilegais e perseguições do STF, tá foragido dos Estados Unidos. Alan dos Santos denunciou, tá foragido. A gente vai ter que aprovar. Centrão, cara, Centrão, não tem mais como fugir. A gente tem que aprovar o conjunto de PECs para devolver o STF para a caixinha deles. Porque nós estamos numa ditadura do judiciário, e numa ditadura do judiciário mafiosa, sabe, que defende bandido à luz do dia. E o perigo não é o cara do Banco Master ser preso, o perigo é a Polícia Federal vir na minha casa, o Alexandre de Moraes inventar alguma coisa, ou o Dias Toffoli, para mandar a Polícia Federal na minha casa, porque eu tô aqui falando que isso é um absurdo. Vou parar por aqui porque eu já excedi. Nossa, meu sangue tá fervendo. Dias Toffoli puxa caso de Vorcaro e Banco Master para o STF.
Dias Toffoli, que ficou famoso. A fama do Dias Toffoli surge com aquela matéria da Cruzoé, o amigo do meu pai, que põe fim na Lava Jato. A Lava Jato acaba quando a Cruzoé faz uma matéria chegando no Dias Toffoli. A matéria ela é censurada e agora Dias Toffoli puxa o caso do dono do Banco Master, que deu um golpe, uma fraude financeira de 12 bi e ficou 12 dias preso, então puxou esse caso para o STF. Ele é o relator e deu uma canetada declarando sigilo absoluto. Agora, o escândalo do Banco Master está no STF. Só que Vorcaro não é deputado, não é senador, não é presidente da República, ele não tem prerrogativa de foro. Por que esse caso está no STF? Isso ninguém sabe. Há um buchicho de que teria um deputado, um parlamentar envolvido, por isso o parlamentar tem prerrogativa de foro e o caso vai para o STF, mas não divulgaram o nome do parlamentar. Já sabemos por que esse caso foi para o STF, já sabemos por que o STF puxou esse caso e já sabemos também que Vorcaro não será pressionado a delatar ninguém e o celular do Vorcaro provavelmente, se for periciado, não vai cair nas mãos da imprensa, com toda certeza. Que jogada de mestre! Agora os ministros do STF estão nas mãos desses caras aqui, ó, membros da CPMI do INSS. Você precisa entender essa história que está balançando Brasília e o Brasil inteiro. Mas antes, eu só vou pedir para você deixar a curtida nesse vídeo agora, comentário com a bandeirinha do Brasil se você quer o fim do império do STF no Brasil e não esquece de me seguir também. E tudo começa aqui, ó, prisão do dono do Banco Master. Por que o celular apreendido do dono do Banco Master causa temor em Brasília? Quando esse cara foi preso, foi um terror em Brasília, principalmente com o que ia acontecer com o celular dele, ou quem iria acessar. Um cara altamente poderoso e ligado a autoridades. Pra você ter uma ideia, o Banco Master do Daniel Vorcaro contratou a esposa do Alexandre de Moraes para fazer a sua defesa. Mas não foi só a esposa do Moraes, não. Teve consultoria por Lewandowski e a mulher do Toffoli também já foi sócia de advogado dono do Banco Master, mais um ministro envolvido. Além disso, o Vorcaro do Banco Master financiou vários eventos com ministros do STF. E antes de chegar em mais ministros, o Toffoli foi lá e puxou as decisões sobre o caso do Banco Master para o STF. Puxar essa ação para o STF já estava estranho pra caramba, mas o Toffoli foi além. Ele impôs um sigilo a esse caso que nem advogados têm acesso. Acontece que o Banco Master também estava envolvido na fraude do INSS, irregularidades em empréstimos consignados. E aí é onde a história começa a ficar emocionante. Como a gente sabe, a CPMI do INSS está fora do script político do governo Lula. Inclusive, tem um alerta gigantesco com essa CPMI que está causando uma grande dor de cabeça para o governo. Além de não conseguir controlar os deputados e senadores da CPMI, o governo também não está conseguindo controlar no STF, porque o André Mendonça é o relator desse caso. E aqui está o grande X da questão. A CPMI do INSS acaba de aprovar convocação e quebra de sigilos do Daniel Vorcaro. Sigilo bancário, telefônico, tudo quanto é sigilo vai para a mão da CPMI do INSS. E agora, essa turma está em completo desespero. Checkmate, agora está nas mãos desses caras aqui e convenhamos, eles estão fazendo um belo trabalho. Está nas mãos deles o telefone, os dados, tudo que esse Daniel Vorcaro do Banco Master movimentou, pagou, tudo que ele fez. O castelo vai desmoronar. E serve de exemplo. Tá vendo tanto que é importante ter um Congresso Nacional ao lado do povo? Já imaginou se a gente é maioria esmagadora na Câmara e no Senado? Eu acredito que isso vai acontecer. Gostou desse vídeo? Não esquece de me seguir aí. Nós vamos processar. Vem processar, meu amigo. Eu tô aqui para investigar. Eu não tenho prova mesmo, é por isso que eu fiz um requerimento, querendo a lista dos passageiros.
Não é de aeronave, não é de foguete, não, para Bolsonaro fugir dos 27, não. É para mostrar que o Lulinha estava no voo com o Careca para Portugal. Obrigada, senhor presidente, senhor relator. Cumprimento a todos aqui presentes e também a nossa audiência, né, que o presidente acabou de citar. Senhor Américo, o doutor Levi. Bom, não vou aqui perder tempo fazendo perguntas que não serão respondidas. Ao invés disso, eu prefiro falar ao povo brasileiro. E eu quero pedir à mesa, por gentileza, que coloque aqui uma tabela. Olha lá. A gente ouve tantas narrativas, né? E aí é importante lembrar que essa empresa, a AMAR, né, essas entidades descontaram 690 milhões de reais dos aposentados entre 2023 e 2025, tá? Porque aqui a gente ouve os blindadores dos criminosos, dos agentes políticos que a gente sabe que estão sendo preservados para o povo não conseguir saber, que a preocupação deles é só eleitoral. Eles não querem que chegue no Lulinha, no Frei Chico, no Lula, então eles fazem qualquer coisa, uma cara de pau inacreditável. O outro até fala de nave espacial. Gente, é tanta loucura, mas a gente toma um engove, escuta, depois toma outro e é vida que segue, né? Porque o nosso objetivo aqui é investigar. E é terrível quando você vê colegas, deputados, senadores parlamentares, que vêm para cá dizer que querem investigar e, na verdade, só querem blindar. Quer dizer, atrapalham a CPMI, prestam um desserviço ao povo. Mas tá lá, ó, querem botar a culpa no Bolsonaro, no governo Bolsonaro. É tanta narrativa. Mas tá lá, ali, fato. Valores de 2019 a 2022... 1 milhão que foi descontado indevidamente por essas empresas. AMAR Brasil, Masterprev, Andap e ASAP. E, entre 2023 e 2025, 690 milhões. A gente fica até confuso, senhor relator. A gente acha que está pensando no número errado. Peraí, 690 milhões, quase 1 bilhão. Mais de meio bilhão de reais. Está lá. Só por essas entidades, sem falar na Conafé, sem falar no Sindinap, sem falar em todos os outros. Está aí, ó. Só essas entidades do depoente que está aqui hoje, sem falar nada, sem colaborar com coisa alguma. É muita certeza da impunidade. Mas, olha, podem cair do cavalo. Bom, tudo isso... para o brasileiro, para o aposentado, o deputado Coronel Crisóstomo mostrou, né, vídeos que mexem com o coração da gente, ver pessoas tão vulneráveis que recebem a sua aposentadoria e que ficam sabendo agora que estão sendo roubadas há tanto tempo. Realmente é uma situação terrível. E aí a gente pensa assim, mas é incrível, né, tudo isso acontecendo, especialmente no governo Lula. Aí a gente recebe aqui, ó, empreendedores brasileiros fogem para o Paraguai. Não é brincadeira, não. Não é pouca gente, não. O Paraguai tem se destacado como destino de um número crescente de brasileiros em busca de alívio fiscal, porque esse desgoverno só sabe arrecadar, taxar. O brasileiro não aguenta mais tanto imposto. Vamos lembrar que no governo Bolsonaro, era isenção de impostos federais do combustível, era realmente ajuda para o povo brasileiro, enquanto nesse desgoverno, taxa, o brasileiro não está aguentando. Então, além dos pobres aposentados, pensionistas, roubados, as pessoas que geram emprego estão dando no pé. O Paraguai, com a sua política liberal, está colhendo frutos agora. Poucos impostos, energia barata, ambiente mais favorável ao empreendedorismo.
Segundo o levantamento de 2025, há estimativa de que mais de 263 mil brasileiros estejam vivendo hoje no país vizinho. Um contingente maior do que se imaginava até então. Olha só. E antigamente a gente fazia piada com o Paraguai. Vocês lembram disso? La garantia soy yo. Olha que virada, né? Que tristeza. O Brasil, que era o país do futuro. Como tem um livro que fala, né? Que o Brasil é aquele país do futuro que nunca chega. Porque as ratazanas daqui têm fome, têm sede e nenhum escrúpulo para roubar, para taxar, para desviar, para mentir, para vir fazer parte de uma CPMI para blindar. Isso é uma vergonha. Eu quero que o povo brasileiro preste muita atenção no nome dos deputados, dos senadores que estão blindando. E ainda fazem piadinha, ainda vem contar mentira. É a velha máxima. O PT, quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. E agora a gente está assistindo fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aí outra aqui, ó. Brasil despenca no ranking de crescimento. Despenca. O Brasil perdeu fôlego no segundo trimestre de 2025 e viu seu desempenho relativo no mundo minguar de forma abrupta. O Produto Interno Bruto, o PIB, avançou apenas 0,4% de abril a junho. Taxa que deixou o país em 32º lugar, num ranking de cerca de 50 economias, compilado por analistas. Caraca, velho! 32º lugar de 50. Que miséria! Que tristeza! Que roubada! Literalmente, que roubada! O povo brasileiro não aguenta mais. E aí a gente assiste um por um virem aqui jovens empresários fake, que de empresários não tem nada, que montam empresas que são só lavanderia de dinheiro sujo, dinheiro roubado, e ainda pegam esse dinheiro e levam para fora do Brasil, paraísos fiscais, e ainda devem levar, pelo que a gente imagina, aí nas maletas que saem aí, até de avião da FAB, maletas e maletas e maletas que ninguém consegue explicar, ou de voo comercial também, teve uma aqui que levou 32 malas, e aí é o dinheiro do povo brasileiro, literalmente voando para fora do Brasil. E aí é Lulinha voando para fora do Brasil junto com Careca. E aí os caras dizem assim: vocês não têm provas? Vocês estão falando sem provas? Nós vamos processar. Eu não tenho prova mesmo, é por isso que eu fiz um requerimento, querendo a lista dos passageiros. Não é de aeronave, não é de foguete, não, para Bolsonaro fugir dos 27, não. É para mostrar que o Lulinha estava no voo com o Careca para Portugal. Porque nós sabemos disso, porque a imprensa sabe, porque o outro que está ameaçado de morte, que está pedindo socorro, ligando para o relator, estou com medo, porque a gente sabe de Celso Daniel, a gente sabe tantos casos, aviões que explodem, ixi, a gente sabe de muito caso. Perigoso, quando você mexe com máfia, é perigoso. E aí a gente só quer uma lista de passageiros. O deputado diz o quê? Vocês não têm provas, vou processar. A gente está aqui buscando as provas. E vocês estão fazendo, sabe o quê? Blindando as provas, impedindo que a gente tenha acesso às provas. Vem processar, meu amigo. Vem processar. Você que está blindando os maiores bandidos desse país, quer processar quem está honestamente aqui trabalhando, servindo ao povo brasileiro, servindo aos aposentados, aos roubados, lutando pela verdade, pela justiça, vem processar. Processa, meu amigo. Se bem que tá difícil confiar na justiça nesse país, infelizmente, né? Porque na justiça de hoje, os corruptos estão tudo soltos. E os presos são os inocentes. É perseguido político, é presidente Bolsonaro, é general Heleno. Mas ainda assim, eu,
como advogada, procuradora que fui, operadora do direito, doutor Levi, ainda mantenho acesa aí uma esperancinha de que a justiça seja feita. A divina eu sei que vai ser feita, a humana é falha, mas a gente vai continuar trabalhando para que ela seja feita. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência.